E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, finalmente eu trago aqui para dentro do canal a queridinha SL2, aí, uma das câmeras mais pedidas por vocês aqui no canal. Desde o tempo lá do review da T6 a galera me pede essa câmera. Desde que foi lançada aí, foi um boom aí dentro do mercado das câmeras de entrada. Uma câmera que custa mais ou menos uns R$ 2.100, em oposição aos R$ 1.900 que é cobrado pela T7, pessoal. E aqui a gente já começa o nosso review dando uma pensada, será que vale a pena colocar mais R$ 200 aqui? Uma diferença que, se a grana tá curta, a gente pode botar aí para de repente adquirir um flash, começar a pensar em uma outra lente. E então a gente vai ver no review de hoje se justifica essa pequena diferença de R$ 200 em relação ao que tem a oferecer a SL2 para nós. Eu quero lembrar, pessoal, que a gente já tem o review da T7 aqui do canal. Para quem não assistiu, veja lá o review da T7. A T7, que embora seja uma câmera lançada posterior aqui à SL2, é uma câmera que ainda mantém lá toda a velha guarda da linha Rebel da Canon, que não mudou muito desde uma T3i. Então aí a gente já está falando de vários anos de história, de layout, que embora seja muito bom, pessoal, como eu comento lá no meu review, a gente tem aqui na SL2 algumas evoluções que são muito interessantes, tanto em relação ao layout da câmera. A gente tem toda essa parte de botões aqui de cima que segue um novo padrão aqui da Canon. Acho muito legal esse dial principal aqui estando dentro do corpo da Canon. Isso confere à câmera um ar de modernidade. Na verdade, a gente tem aqui um novo layout de botões aqui que eu diria mais minimalista, mas que acompanhados pela tela touch funcionam muito bem. A gente não teria por que ter um botão Q e um botão set. Aqui na nossa SL2 essa configuração é toda junta e a gente tem esse dial aqui de baixo na SL2 que funciona de uma forma muito mais bacana, deixando esses atalhos que a gente tem aqui na nossa velha T7 em segundo plano, porque eles podem ser configurados facilmente aqui nesse nosso display, que agora ele é móvel, pessoal. Isso facilita pra caramba, tanto para quem vai fotografar, quer fotografar em ângulos mais difíceis, como por exemplo, quer fazer uma foto de baixo para cima aqui utilizando o Live View. Isso é bem interessante porque a gente consegue fazer estes movimentos aqui. Essa tela aqui também para o pessoal de vídeo vai funcionar perfeitamente bem, acompanhada dessa nova configuração aqui de menus da Canon, que é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui dentro do nosso review. Se vocês estão acostumados com o menu antigo da Canon, basta a gente vir aqui no menu e a gente tirar aqui a visualização do menu com guia, que vai nos dando as opções e vai ser mais fácil de utilizar para fazer esse vídeo. Mas se eu simplesmente tiro essa visualização aqui com guia, eu tenho meu menu aqui na minha configuração normal aqui, como vocês já conhecem, os velhos menus lá da Canon. Para trazer novamente, basta a gente acessar esta opção aqui do menu. Vejam que o touch é muito bom, pessoal. Quero deixar aqui com guia. Volto a ter essa opção aqui do menu com guia. A gente também tem uma diminuição aqui nessas opções, tanto nos modos automáticos quanto nos modos criativos aqui. A Canon reuniu isso tudo a partir do seu Digic 7. A gente tem novas configurações que são muito mais fáceis de a gente se achar do que aquela velha forma que a gente tem aqui na T7, com tantas opções que a gente não tem nem ideia para que servem. Tudo isso conferiu e trouxe aqui para a câmera um ar de modernidade, pessoal. E em termos de usabilidade, a gente também vê a qualidade de materiais aqui de cima. E é interessante que tudo isso, mesmo a SL2 sendo menorzinha, nos passa essa sensação de uma maior robustez e de qualidade de construção aqui nos materiais, como vocês podem ver aqui no ladinho. E pessoal, essa sensação de maior robustez se confirma ainda mais quando a gente usa a nossa nova 1855 aqui STM, com esses anéis extremamente precisos,
muito robustos, muito fáceis de usar e que nos passam a sensação de que tudo está melhor construído aqui na SL2 do que quando a gente vai utilizar aqui os anéis da 1855, que parece que a lente não fecha, porque na verdade a gente só tem essa opção aqui de fazer esse ajuste manual aqui do foco quando está em MF, quando está no AF eu não consigo fazer esse ajuste, e às vezes é até difícil eu fechar essa lente antiga, aqui a 1855 IS2 da Canon, e é tudo muito mais barulhento e muito mais arcaico. O foco também aqui é muito mais barulhento para o pessoal de vídeo, e nada disso acontece quando a gente usa aqui a nossa nova 1855. Vejam só que eu mexo aqui e a gente não tem nenhum ruído. Ao contrário, se eu trago aqui a minha antiga e deixo aqui em MF, vejam só como isso aqui é extremamente barulhento e a gente tem essa sensação aqui de não ter um anel com tanto controle como quando a gente mexe aqui na nossa 1855, que confesso para vocês, pessoal, eu ainda não tinha trabalhado com essa 1855 e eu tenho a sensação de estar diante de um projeto zoom da série L ao manejar esses anéis aqui da 1855, e vou dizer para vocês que, olha, tem muita série L, como por exemplo a 2405 antiga, que não vai ser tão gostosa de usar quanto essa 1855 aqui. Então foi uma grata surpresa, embora a gente tenha perdido meio stop aqui. Antes a gente tinha uma 3.5 5.6, agora ela é uma f4 5.6. A gente perde esse stop aqui, pessoal, mas a gente ganha em tantas coisas na construção aqui da lente. A gente tem já um novo projeto óptico aqui também, que segundo a Canon vai entregar mais qualidade de imagem. Já fizemos essa discussão quando falamos da nossa velha T7 aqui, que essa vai ser simplesmente uma percepção que a gente tem, um dado técnico lá para o pessoal que gosta das questões matemáticas, averiguar ali a questão de nitidez, a lente, essas coisas todas, mas os clientes de vocês nem vão notar nada disso, pessoal. O que vocês vão perceber mesmo em comparação às duas lentes é que essa aqui, primeiro, ela é mais bonita, ela é mais gostosa de usar, ela tem um foco mais rápido e um foco muito mais silencioso. Tudo isso, pessoal, já seria razão suficiente para eu recomendar fortemente a SL2 em oposição à T7 como a minha câmera de entrada preferida. E é bacana aqui, ainda falando algo para o pessoal do vídeo, a gente tem aqui na nossa SL2 a entrada de microfone, pessoal, que não tem na nossa T7. Então isso é terrível aqui em comparação à T7, que a gente não tem a entradinha de microfone. Então aqui já é mais um ponto para a SL2 em relação à questão do vídeo. Outra coisa que é muito legal, pessoal, quando a gente vai trabalhar com o vídeo, a gente consegue fazer esse foco aqui simplesmente encostando com o dedo, e vejam só como é rápido aqui a questão do foco aqui da nossa SL2. Vejam só, é praticamente um foco instantâneo, graças ao nosso Dual Pixel aqui, que se eu não estou enganado, a SL2 é a primeira Rebel que recebe o Dual Pixel da Canon, que é um sistema que faz esse foco de Live View aqui ser extremamente rápido, extremamente preciso e maravilhoso para quem trabalha aqui com o vídeo. E é bacana aqui, pessoal, a gente falando daí aqui em relação à questão do menu touch. É muito impressionante também como esses menus aqui eles funcionam bem. Eu gosto dessa estratégia guiada aqui, pessoal, porque se a gente sai do modo manual, modo AV, modo TV e modo P, e é bacana que cada um desses aqui ainda tem uma explicação aqui, ó. A gente vai usar o modo AV para ajustar o nível de desfocagem do fundo, o modo TV para mostrar os aspectos de motivos em movimento. A gente tem o modo P, que na verdade, diferentemente de um modo completamente automático, a gente tem a possibilidade de trabalhar ali somente com essa compensação de exposição. E é muito legal que a câmera, para quem está iniciando,
nos dá uma prévia do que são cada uma dessas funções. Vejam só essa ideia aqui de filtros criativos, que vocês já poderiam colocar aqui, filtros criativos. Modo cena especial, em que vocês poderiam escolher uma cena aqui se vocês querem um retrato, fotografia em grupo, fotografia de paisagem, fotografia de esporte, crianças, um macro, comida. Todas as funções, obviamente, a gente pode usar aqui nos nossos modos M, AV, TV, vão depender da técnica de cada um de vocês, e a gente tem vídeos aqui no canal que ensinam como a gente fazer isso sem precisar desses modos criativos, desses modos automáticos criativos aqui da câmera, mas eu acho muito legal como o menu reorganiza isso e dá a possibilidade para quem recém está iniciando na fotografia ter aí a possibilidade de, por exemplo, brincar com algumas coisas como HDR, como fazer efeito aqui de olho de peixe, foco suave, fazer um preto e branco granulado, com menus super interativos aqui, fáceis de usar, extremamente user-friendly aqui, e façam com que a gente possa, pessoal, não estando ainda completamente familiarizados ali com a técnica fotográfica, nem com técnicas de edição, produzir fotos com efeitos diferentes. Isso é muito legal, porque é para isso que basicamente a SL2 ela se propõe, pessoal. Ela é uma câmera que ela quer pegar um segmento de pessoas lá que começam a se apaixonar por fotos através dos seus smartphones e pensam na possibilidade de começar a brincar de fotografia. Não, mais explicar. Aí. E pensam na possibilidade de começar a brincar de fotografia com uma câmera DSLR já pensada também, pessoal. Aqui a gente está vendo um corpinho menor comparada aqui à nossa T7. Vejam só que até a pegada delas aqui é diferente. Com corpinho, mas a ideia do corpinho menor é justamente de ter uma câmera mais portátil que a gente possa levar para todo e qualquer tipo de canto, com a possibilidade de trabalhar com vídeo com muita qualidade, com possibilidades aí que apenas anteriormente a gente ia ter numa linha 70D, numa linha 80D da Canon, a um preço extremamente acessível comparado ali nas câmeras, e sendo, pessoal, a despeito do seu tamanhinho, sendo tão boa de utilizar como toda e qualquer câmera da linha Rebel da Canon. Então, eu realmente estou muito apaixonado aqui pela SL2. Sei que o Léo aqui que trabalha comigo no canal, o Léo pensa inclusive em comprar uma SL2 para ter como uma câmera de backup, como uma segunda câmera ali para fazer os seus trabalhos. E eu acho que é uma super opção, não só como primeira câmera, pessoal, mas se vocês também já têm uma outra câmera, que é a câmera principal de vocês, a SL2 vai fazer um trabalho bem bacana como a segunda câmera de vocês. Para a gente trabalhar com a qualidade da SL2, eu mostrar para vocês o que essa câmera nos oferece, especialmente em termos de capacidade de ISO, que eu sei que é uma preocupação muito constante aí para quem pensa no APS-C em comparação ao full frame. Eu vou fazer algumas fotos controladas da SL2 com a T7 para que a gente tenha esse comparativo se há nesses sensores aqui, talvez em função deste processador novo aqui, o Digic 7, alguma diferença em relação à capacidade de ISO. Muito bem, povo, para falar da qualidade de imagem da SL2, eu resolvi fazer um teste bem neutro aqui na minha parede. Eu coloquei uma fonte que ela faz propositadamente esse degradê aqui, até porque eu quero analisar a questão do ISO tanto nas partes mais claras quanto nas partes mais escuras. Reparem que a minha parede é cinza, então meu histograma está bem certinho aqui na questão, era um histograma bem no meio mesmo, então ficou bem redondinho aqui a exposição. Eu fiz daí o teste, pessoal, com a SL2 e com a nossa T7. Aqui também o histograma está bem certinho, mas a gente já consegue, ó, vou comparar aqui os dois arquivos, tá? Vou pegar a SL2, vou apertar aqui na T7 e a gente já consegue, galera, dando uma olhadinha, sempre o verdinho vai ser SL2, sempre o vermelho vai ser T7,
que a 1855 da SL2, essa STM, ela já tem um nível de contraste maior aqui do que a 1855 e S2 que acompanha a T7, pessoal. A gente já vê que nas mesmas configurações a gente tem um nível de contraste bem maior dessa nova 1855. Isso se dá, pessoal, por uma diferença até mesmo na construção ali do projeto. A gente percebeu que entra aqui dentro aproximadamente 1/3 de luz. Como é que tu sabe isso, César? Porque eu peguei o meu arquivo da minha T7 e daí eu abri aqui e coloquei 1/3 de exposição a mais. E daí agora, quando a gente compara com o arquivo da SL2, primeiro deixa eu selecionar SL2, e agora aqui a T7, eu aperto em N fotos e vejam só o que acontece agora. Agora, com 1/3 a mais de exposição, pessoal, é que o arquivo da T7 começa a se equivaler aqui em termos de exposição com esse nosso arquivo aqui da SL2. O que isso significa na prática, César? Significa que, na prática, vocês estando, vou botar o info aqui, em 5.6 com a SL2, vocês têm aproximadamente 1/3 a mais de exposição, galera, do que vocês teriam com a T7. Vejam só, aqui ISO 5.6 da SL2, abertura 5.6 da SL2, aqui 5.6 com a T7. Eu vou colocar uma do lado da outra, aqui novamente para a gente averiguar, vou dar o tab aqui para mostrar essas duas imagens, e a gente tem as primeiras impressões da SL2 com essa nova 1855 STM, é que é uma lente mais contrastada, pessoal, que tem mais capacidade de captação de luz. Então, galera, e se a gente observar aqui, agora eu vou apertar o meu Seno Lightroom para eu ter um zoom sincronizado, a gente pegando aqui o miolo das duas lentes, pessoal, a gente vai ver que daí em termos, pessoal, de nitidez, a gente tem praticamente aqui os mesmos arquivos. Essa diferença de exposição às vezes pode acabar nos confundindo, mas quando a gente chega aqui a gente vê que tem bastante nível de detalhe nos dois projetos aqui. É praticamente imperceptível a diferença de qualidade de imagem das duas lentes. Se a gente vai para os cantos, temos mais ou menos a mesma situação também, lembrando que aqui está mais claro, pessoal, em função desse 1/3 de exposição aqui da T7, mas eu quero manter esses arquivos aqui intocáveis para fazermos esse teste aqui. Então, vemos também bastante detalhe aqui nas bordas em 5.6, que é um stop a mais ali em relação aos 35 mm, abertura máxima em 35 mm é f4. Eu fechei um f-stop aqui e a gente já tem a lente aqui nos entregando muita qualidade. Isso em ISO 800, galera. Vamos pular aqui para ISO 1600. Vou apertar aqui o comparativo novamente. Vamos dar uma olhada aqui no miolo, se a gente já percebe alguma coisinha de ruído. Eu digo para vocês que há um mínimo ruído, pessoal. A ISO 1600 no APS-C da Canon, eu praticamente não observo ruído aqui. Indo na parte iluminada, vamos para a área de sombras. Aqui sim começa a aparecer um pouquinho de ruído, mas ainda extremamente tolerável. Se a gente vai para o lado onde a cena está iluminada, pessoal, esse ruído já praticamente desaparece. Vamos dar uma olhada aqui no 3200 aqui das duas lentes. Vou apertar aqui o comparativo. E a gente vê que ainda em 13200, aqui no miolo do sensor, a gente tem já uma certa presença de ruído, mas nas áreas iluminadas, novamente, muito pouco. Quando a gente desce aqui o sensor, pessoal, aqui sim a gente já começa a perceber um pouquinho mais de ruído. E vou mostrar depois para vocês comparando com o ISO 800 de cada uma das duas câmeras, mas eu diria que ainda é um nível bastante tolerável. E daí sim, quando a gente vai para os 6400, que daí a gente está trabalhando aqui com basicamente o ruído
a capacidade máxima de ISO aqui dessas câmeras para a gente ainda estar trabalhando com qualidade de fotos. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho de alteração de cor, mas se a gente vai para o miolo do sensor, galera, vou pegar aqui mais para o miolo do sensor, a gente ainda vê com a cena iluminada de forma correta, a gente ainda vê aqui uma qualidade que eu diria que ela é aceitável, completamente aceitável para a web, completamente aceitável se vocês não forem fazer uma impressão num álbum maior aí do que um 20x20 ou até mesmo um 25x25, eu ainda diria que estão aceitáveis esses níveis de ruído. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar agora aqui, por exemplo, o ISO 800 da SL2 comparado com o seu ISO 6400, assim vai ser mais fácil da gente visualizar. Aqui a gente está em ISO 800, eu coloco lado a lado, aqui vocês conseguem perceber bem a presença do ruído, que daquela outra forma a gente não conseguia ver muito bem. Vejam que na área iluminada isso é marcado quando a gente coloca lado a lado dessa forma aqui, porém, pessoal, se a gente vai para o cantinho aqui do nosso sensor, aqui isso vai aparecer muito mais marcado, que é a área de sombra. Quando vamos iluminando a cena, pessoal, vejam só que coisa interessante que a gente tem aqui, especialmente aqui no 6400. Percebam que quanto mais a gente ilumina a nossa cena, pessoal, o ruído parece que, como mágica, ele vai sendo muito menos percebido do que se a gente coloca, por exemplo, olhem só, eu coloco aqui no cantinho, eu tenho uma percepção de ruído, mas se eu jogo aqui para o outro canto, a minha percepção de ruído é muito maior. Tudo isso, galera, nos faz ter a convicção aqui que é sim perfeitamente possível a gente trabalhar com a APS-C da Canon, com uma SL2, com o ISO 6400, desde que a gente saiba iluminar bem a nossa cena e fazer um trabalho de captura ali bem feito. Há muitas outras coisas técnicas aqui que eu poderia falar sobre a SL2, sobre a questão de velocidades de disparo em relação à nossa T7, a questão da expansão de ISO, mas essas questões técnicas, pessoal, eu vou deixar que elas são tão fáceis de serem acessadas. Eu não gosto muito de tratar desses detalhes técnicos aqui, porque se a gente começa a colocar detalhes técnicos matemáticos, vai parecer que as câmeras são uma infinitamente superior à outra. Por isso, pessoal, eu prefiro trabalhar mais esses aspectos que influenciam mais no nosso dia a dia e nas impressões que eu tenho ali em relação à câmera. Por isso, e repito para vocês, eu prefiro fazer esses reviews mais impressionistas do que um review tecnicista. Tá legal então, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. E vou dizer com todas as letras aqui, a câmera que eu recomendo como a minha câmera de entrada. Eu estou fortemente, inclusive, pensando em ter uma SL2, porque ela vai me oferecer praticamente tudo que a M50 me oferece, mas tendo a delícia de se usar aqui de uma DSLR com um corpo maior, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu estudo até mesmo essa possibilidade da troca, já que o 4K da M50 não é algo que faz uma diferença enorme na minha vida. Tá legal? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem de dar uma conferidinha nas nossas plataformas de curso, nosso curso por assinatura, com planos a partir de R$ 20,90 por mês, pessoal, que vai ensinar vocês a capturar, a editar, a fazer ensaios fotográficos e uma infinidade aí de cursos. Temos mais de 10 cursos na plataforma, todos eles são completamente limitados ali enquanto vocês forem assinantes. Com certeza é o curso com melhor custo-benefício dessa internet. Não tem nada que ofereça tanto a um preço tão baixo, pessoal. Vale a pena vocês darem uma conferida lá na nossa plataforma de curso. Tá legal então, meus queridos? Não deixem de dar uma conferidinha lá no nosso Instagram também. Beijão pra vocês, tchau, tchau!